Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria, seus números tratados com eficiência. E Unimed Santos, plano de saúde que cuida de você o tempo todo. Olá, amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Bom, nós estamos praticamente no final do ano, mas a movimentação política continua em todas as esferas, menos na municipal. No Estado, né, alguns nomes estão sendo aí anunciados pelo ex-ministro e governador do Estado eleito, Tarcísio de Freitas, e também com relação ao governo federal, da mesma forma, os ministérios, que são 37, aumentaram significativamente para a gestão do ex-presidente Lula, que foi eleito agora em 30 de outubro e vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2023. São algumas mudanças que estão ocorrendo que até então não afetam diretamente a população do estado de São Paulo, mas nós precisamos estar atentos para essas mudanças. Teremos no programa de hoje assuntos importantes, afinal de contas, hoje é um dia dedicado ao sindicalismo. Teremos o professor Itamar, que é do Sindicato dos Administradores, teremos o Erivan, do Sintramar, teremos o professor Joel, que é do Sindicato dos Servidores lá do Guarujá, e o nosso convidado também é um sindicalista, uma figura bem atuante, que é o Elias Carneiro, ele que é o presidente do Sindifisco Nacional. Desde já, meu amigo Elias, obrigado pela sua participação e vamos aproveitar a sua colaboração aqui no Hora Geral para explicar melhor as atividades e o que significa Sindifisco Nacional, Elias. Bom, inicialmente eu agradeço a participação, Douglas, é um prazer muito grande, o respeito muito grande que eu tenho à sua pessoa, Sim, ao seu jornalismo, a todos os telespectadores, desejar um sucesso muito grande nesse ano que nós vamos ter pela frente. Se Deus quiser. O nosso sindicato, ele congrega todos os auditores fiscais da Receita Federal e também os seus pensionistas. Nós somos em torno de 23 mil no Brasil, né? São naturalmente auditores fiscais que militam na Receita Federal ou já militaram, e Santos tem uma delegacia sindical muito importante pela sua geopolítica, talvez a mais importante do Brasil. Por causa do porto? Por causa do porto, que temos hoje em torno de 30% de toda a carga movimentada no Brasil. Isso aí nos traz, naturalmente, uma responsabilidade muito grande, juntamente com a nossa diretoria, onde nós estamos exercendo o nosso primeiro ano de um mandato de 3 anos, e poder trazer a Santos e a toda a Baixada o peso político que a nossa entidade tem perante a estrutura do Brasil como um todo. Agora, quando a gente fala de auditores fiscais, meu amigo Elias, a gente pensa justamente na arrecadação aos cofres públicos, né? Com relação às mercadorias, me corrija, que entra e que sai do nosso Brasil. E como é que está essa fiscalização? Ela está a contento para que nós não tenhamos perdas na arrecadação com relação aos impostos? Olha, é importante que o telespectador saiba que a Receita Federal tem 2 grandes áreas. A área aduaneira, que é o que cuida da entrada e saída de mercadorias, e também a área da arrecadação, que é a que cuida de impostos de maneira geral. Nós, infelizmente, nos últimos anos, especialmente nesses últimos 6 anos, os governos que passaram na área federal acabaram por deixar a questão do quantitativo de pessoal muito aquém. Então, a Receita Federal hoje padece muito, nesses últimos 10 anos, de um quadro decrescente de auditores. A reposição nossa não tem ocorrido, estamos há 8 anos sem concurso, teremos um agora previsto para 250 vagas, mas sequer repõe os colegas que estão nas zonas fronteiriças. É uma preocupação muito grande. Uma outra preocupação que nós temos, né, é com a queda do orçamento da própria Receita Federal. Isso daí acaba prejudicando a máquina da Receita Federal arrecadadora. A Receita Federal detém um poder de arrecadação federal em torno de 90% de tudo que se arrecada no governo federal, em torno de 70% de tudo que se arrecada no Brasil em termos de tributo acabam passando pela Receita Federal e, naturalmente, você cortando o orçamento, você prejudica o serviço prestado à sociedade brasileira. Bom, como hoje é dia de sindical, eu vou, durante o programa, chamar os nossos amigos, né? Vou começar pelo professor Itamar, ele que é o presidente do Sindicato dos Administradores de Santos e traz sempre uma palavra, né, importante para os nossos amigos do Hora Geral, os telespectadores e os internautas. Olá, professor Itamar. Olá, amigos do Hora Geral, meu amigo Douglas, continuo
cobrando a reunião com o prefeito sobre zeladoria de Santos. Hoje eu vou falar de algo que eu estou preocupado. Em maio de 21, houve um vazamento no Canal 6, oriundo de um estabelecimento onde ele foi multado. Eu estou muito preocupado com o canal que é coberto da Rangel Pestana, tá? Aquele canal ali, algumas vezes a prefeitura vem e faz uma limpeza no comecinho daquele canal, perto ali da Unip. Eu gostaria que a prefeitura, e ela tem condições de fazer isso, verificar como está o canal ali na altura da CET até lá embaixo, perto da Campos Melo. Aquele canal coberto ali embaixo da Rangel Pestana. Ali provavelmente nós estamos com várias obstruções e precisa de uma limpeza. Se eu não me engano, essa limpeza é a prefeitura que faz, não é a Sabesp. E outra coisa que está acontecendo, e a fiscalização dos canais tem que ir verificar. Tem construção terminando de ser construído o prédio e fazem um encanamento direto no canal, esse caso é no canal 4, com um cano de aproximadamente circunferência de 20 centímetros. Alguém verificou que a água que esse prédio de mais de 20 andares está enviando para o canal 4? Então, prefeitura, eu estou aqui fazendo uma observação, gostaria de ter resposta. Qualquer coisa, o WhatsApp do Hora Geral está aí. Professor Itamar, meu muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado, professor Itamar, participando aqui toda semana no Hora Geral, dentro do quadro sindical. Vamos continuar conversando com o Elias Carneiro, ele que é o presidente do Sindifisco Nacional. Elias, um outro aspecto, eu sei que você tem conhecimento e eu quero a sua opinião. Muito se discutia também, trazendo um pouco de temas que se arrastam no nosso estado de São Paulo, e aqui agora eu incluo a nossa Baixada Santista, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá. E, recentemente, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, eleito agora como governador do estado de São Paulo, acabou aí lançando um projeto de desestatização que incluía nesse projeto a ligação seca entre Santos e Guarujá, que recentemente o prefeito de Santos, Rogério Santos, achou melhor, conversando com o pessoal do Tribunal de Contas da União, de segurar um pouco esse projeto e começar o diálogo com um novo governo que se inicia agora em janeiro. Resumindo, pelo jeito, a ligação seca vai ser protelada por mais alguns anos. E o projeto de desestatização foi, então, parece que está meio que paralisado. Como que o Elias Carneiro vê esses dois processos, a desestatização e essa novela da ligação seca entre Santos e Guarujá? Bom, é importante que o telespectador saiba que esse tema em nada afeta o trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal. Sim, é uma sua Então, análise. a minha opinião aqui é uma opinião como cidadão, Perfeito. Cidadão santista, morador aqui da nossa cidade, do nosso município, e que gosta muito da Baixada Santista. Primeira questão, é fundamental que qualquer medida de impacto na sociedade seja discutido com a sociedade. Talvez este tenha sido a principal falha do governo que se encerra quando começou a se discutir a privatização da antiga Codesp. Perfeito. Quer dizer, faltou diálogo com a sociedade. Essa questão da interligação Santos-Guarujá, ela é uma questão que todo mundo sabe que já se arrasta há muitos anos, que infelizmente nós não estamos conseguindo avançar. Agora, à medida que nós estamos avançando para outras medidas que mudam a configuração da Baixada Santista, como, por exemplo, o aeroporto na base aérea de Santos, que é a privatização Perfeito. que deverá operar em breve, torna-se necessário que se discuta, sem dúvida nenhuma, o deslocamento das pessoas entre Santos e Guarujá. Não só no aspecto das pessoas físicas para embarcarem no aeroporto, como também o fluxo de carga. Os caminhões também precisam ter uma agilidade maior até para diminuir o custo. Isso chama-se custo Brasil. À medida que você diminui o trajeto dos caminhões com as cargas, você diminui o custo Brasil. Mas a questão central que eu vejo aí não é nem a questão orçamentária. Eu entendo que isso aí é uma questão até secundária, até porque o custo, se você pegar no todo, ele não é tão alto. A questão principal é discutir com a sociedade organizada, que eu vejo muita dificuldade. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que agilizar essa discussão e dar início a essa obra, seja ela através de ponte, seja ela através de túnel. Eu, particularmente, no meu estrito conhecimento, eu optaria pelo túnel. Traria um envolvimento histórico de consequências menores para o porto.
Né? As viagens que eu faço pelo Brasil afora, em alguns lugares do mundo, eu vejo que a ponte acaba, ao longo dos anos, trazendo limitações à operação portuária. Então, eu repito, em tese, eu sou favorável, a princípio, ao túnel. Elias, eu quando provoco esses temas é porque você, além de ser cidadão, você tem conhecimento e eu gosto de ouvi-lo. A gente tem alguns aspectos que, desculpa, isso me incomoda quanto jornalista e cidadão e santista. Ontem me deparei mais uma vez vendo famílias atravessando com crianças no colo, puxando a mala ali do terminal de passageiros para tentar pegar o seu carro que está no estacionamento ou entrar numa van, meio a linha férrea e uma chuva. Eu não concebo algo desse porte, desse cenário em pleno século XXI. E outro ponto, você parar a movimentação de balsas para passar navios com uma grande quantidade de cargas, né? Porque você não tem essa tal ligação seca que minimizaria até em 100% esse transtorno. E a gente fica protelando. Você vai ver, o Natal nem tanto, mas daqui a pouco tem um Ano Novo, a grande movimentação de carros que vem para a nossa Baixada Santista praticamente paralisa o sistema Anchieta Imigrantes. Ou seja, esses gargalos, eles são recorrentes e a gente não vê nenhuma ação efetiva, a não ser quando o pior, Deus o livre, aconteça, quando o caso do incêndio da Ultracargo, aí sim, vamos criar o gabinete de crise. Isso não pode ser feito com um pouco mais de prevenção, na sua visão? Olha, Douglas, o Brasil tem uma falha grave. O Brasil não tem política de Estado. O Brasil tem política de governos de plantão. Isso é muito grave. Quer dizer, isso que você aborda, como, por exemplo, que você citou do passageiro embarcando em navio, eu até ontem presenciei isso. Então, no meio da chuva, o passageiro andando no exatamente. meio da linha de trem com bagagens. Isso mostra uma falha do Estado. Não é nem do terminal. O terminal não tem culpa. O terminal está numa área privada, ele precisa da retaguarda do Estado. O Estado precisa se organizar e diminuir esse problema. É um problema fácil de resolver, mas está se tornando grave. O sistema Anchieta Imigrantes já dá para ver que está saturado. Ou seja, está faltando uma política de visão, de melhorar isso para daqui 30, 40 anos. O Estado precisa ter parlamentares, políticos, executivos que são profissionais com visão de Estado, planejando o país para 30, 40, 50, 100 anos, o que nós não temos. Infelizmente, nós temos políticos, que fazem medidas paliativas momentâneas, o que é muito grave. O Brasil precisa rever a formação desses políticos que governam esse país e criar políticas com visão, repito, visão de Estado de médio e longo prazo. Perfeito. O Elias Carneiro vai continuar com a gente, ele é o presidente do Sindifisco Nacional. Temos mais temas no próximo bloco e temos também a participação de mais amigos do lado sindical aqui no Hora Geral. Mas antes eu quero só divulgar uma empresa de um grande amigo, que é o Júnior, ele que trabalha com transportes. E neste momento que nós estamos vivendo de final de ano, há necessidade, o Marcelo está colocando até na tela, né, de você contratar uma empresa séria para que você possa se deslocar, talvez buscar uma família no interior para trazer aqui para a Baixada e vice-versa, né? Toda a equipe da JE Transportes, do meu amigo Júnior, tem um serviço diferenciado. Por isso que o Marcelo está colocando na tela. Esses são os números, tem até o WhatsApp. É importante que você entre em contato. Na hora da gente requisitar uma mão de obra qualificada e uma empresa profissional que respeita o seu cliente, aí você tem que pensar na JE Transportes, tá certo? Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo comercial, na sequência eu volto com mais assuntos, sempre preocupado com você, meu amigo telespectador e internauta aqui no Hora Geral.